capítulo 29, versículo 1, diz: essas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos entre os islados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para onde? Repita: Babilônia. Repita: Babilônia. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão aonde? No exílio. Aonde? Na Babilônia. Aos que deportei de Jerusalém para a Babilônia. O que o Senhor Deus disse? Versículo 5. Edifiquem casas e habitem nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos. Já está comigo? Multiplicai-vos. Multiplicai-vos. É o que a Bíblia diz, né? Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós. Nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei e cumprirei a minha palavra. Está comigo? Virei, cumprirei a minha palavra. A minha boa palavra. Amém, meus irmãos? É o que o Senhor Deus diz, que virei e cumprirei a minha boa palavra ao vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho ao vosso respeito. Ele está comigo assim: sou Deus, sabe os planos bons ao meu respeito. Amém, meus irmãos? Feche os olhos. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor venha hoje. Dê-nos compreensão, dê-nos abertura de entendimento nesta manhã. Pai, eu creio que a libertação do teu povo já tem chegado. Eu creio que ele já tem vencido. Mas agora edifica-nos em tua palavra. Na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Amém. Eu quero falar hoje sobre a temática que é uma palavra que o Senhor Deus diz. O tema é: aos quais deportei de Jerusalém ao exílio. Repita comigo: aos quais deportei de Jerusalém ao exílio. Amém. Hoje é dia dos heróis, sim ou não, pessoal? Você conhece... Que heróis você conhece? Você conhece heróis? Sim ou não? Antigos e presentes hoje? Existem hoje heróis? Existe ou não existe? Alguém disse não lá atrás. Não existem mais heróis. Sim ou não, pessoal? Mas você conhece heróis? Sim ou não? Ok. Quais? Eu conheço. Principalmente do meu continente. Eu conheço Kwame Nkrumah. Vocês conhecem Kwame Nkrumah? Sim ou não? Não conheceram? Patrice Emery Lumumba, Julius Kambarage Nyerere. Sim ou não, pessoal? Sim. Kenneth Kaunda, Robert Mugabe. Claro. Samora Moisés Machel. Sim ou não? Sim ou não? O que nós celebramos hoje? Ou o que Moçambique está a celebrar hoje? Dia dos? Eu citei alguns deles aqui. E os mais power para mim são os que eu citei. Aleluia, meus irmãos. Amém. São grandes homens. Eu me importo com a África, pessoal. Eu me importo muito com o meu continente. Eu tenho certeza que se você conhece algum herói, principalmente desses que eu falei deles, você também vai se importar com a África. Um dos homens que mais falava sobre o nosso continente é Kwame Nkrumah. Ele falava assim: nós vamos nos unir agora
vamos ser destruídos. Júlio Camparag Nyerere falava a mesma coisa. Não, eu não estou na política, estou na Bíblia hoje, amém? Só me acompanhe. Os judeus hoje, se você for para Israel, conhecem um libertador, Moisés. Sim ou não, pessoal? Por dois motivos. Um libertador espiritual, mas um libertador físico. Amém? E eles consideram Moisés por os dois motivos. Por ser um libertador físico e ser um libertador o quê? Espiritual. Por isso que eu vos questiono se vocês conhecem os vossos heróis. Há uma coisa que eu quero deixar cair nessa manhã através da minha mensagem. Por que é que o cristianismo, aonde ela chega, parece, é a intenção que é o entendimento que as pessoas têm, parece que ela vem destruir, meio que Deus, o único povo que tem é Israel. Não, Deus não só tem um povo chamado Israel. Amém? Amém. Amém. Eu me importo. Eu preciso começar de um ponto que é o livro de Jeremias. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Deus afirma que levou o povo de Israel à Babilônia. Sim ou não, pessoal? Para quem não sabe, Babilônia era um lugar de escravidão. Era um lugar de irem sofrer, pessoal. E Deus falou com a própria boca dele. Eu vos levei para onde? Para Babilônia. Era muito real. Hoje a Babilônia, meus amados irmãos, pode representar a terra. Aqui onde nós estamos, fisicamente. Aqui. Na terra em que nós vivemos, o nosso continente África. O apóstolo Paulo diz que nós estamos na nossa mãe que é escrava. E ele diz que um dia teremos que nos vestir daquilo que é celestial. Assim como nós, somos hoje pessoas que nos vestimos do que é físico, do que é carnal. Um dia temos que nos vestir daquilo que é espiritual, aquilo que é celestial. Mas ele diz que agora isso em Gálatas 4, ele diz que agora nós estamos nessa escrava, nessa mãe que é escrava. E por algum tempo nós vamos sofrer. Por algum momento nós vamos sofrer. Significa uma coisa, meus irmãos. Deus, da mesma maneira que levou Israel para a Babilônia, ele trouxe a cada um de nós estamos aqui para a terra. Para esse mundo que nós estamos a viver nesse momento. Você acredita nisso? Mesmo sabendo que esse mundo é cheio de muitos problemas, eu te afirmo que Deus nos trouxe para o mundo. Foi Ele que nos trouxe para aqui. Não há nenhuma maldição em nos trazer para o mundo, em nos trazer para a terra. Infelizmente, alguns logo que chegam na terra já sentem vontade de ir embora sem antes viverem. Já não querem ficar muito tempo cá. Logo que eles entraram, eles estão a querer fazer o quê? Ir. E há um pensamento que se tem de que a terra é amaldiçoada. E há muita gente que sente que a terra, ela quando entrou na terra, diz que olha, eu nem quero ficar aqui na terra, eu quero logo ir para o céu. Mas você se esquece de uma coisa, quem nos trouxe para aqui nessa terra? Quem nos trouxe? Quem nos trouxe? Foi Deus. Essa terra pode de alguma maneira ser má, mas se Deus nos trouxe para aqui, a não ser que você não acredite que está aqui hoje na terra vivo, porque Deus foi quem lhe trouxe, e você acredita que esse mundo é cheio de maldição, que você acredita que foi um demônio que lhe trouxe, e você precisa de um livramento, você precisa de ser liberto. Não, mentira, foi Deus que nos trouxe aqui. Lembrem-se, Deus, quando criou o homem, há quem pensa que Adão, quando foi criado, ele só começou a cultivar a terra depois que ele caiu. Não é verdade. Adão começou a cultivar a terra desde o primeiro momento que ele foi criado. Deus, no livro de Gênesis, diz que Deus colocou o homem e era para que ele cuidasse e cultivasse a terra. Amém, meus irmãos? Agora imagine, no céu se cultivaria alguma coisa? No céu se cultivaria a terra? Não. Deus colocou o homem, Adão, aqui na terra. Ele disse que ele tinha que fazer o quê? Cultivar. Em Gênesis 2:15. Colocou o homem para que cultivasse a terra antes de haver queda.
antes de haver serpente, antes de haver maldição, Deus colocou o homem para que cultivasse o solo. E a Bíblia diz mais, que quando Deus fez todas essas obras, tudo que o Senhor Deus fez, viu o Senhor que era bom. Viu o Senhor que era o quê? Era bom o homem estar na terra. Deus viu como uma coisa boa o homem estar na terra. Isso antes do quê? Da queda. Bem antes da queda. Ele disse que o homem tinha que ficar e cultivar a terra, e Deus considerou uma coisa boa, uma coisa muito bonita essa. Jesus também, ele é um dos que não apressa a nossa partida desta terra. Você sabia disso? Jesus não quer que você corra rápido dessa terra aqui. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Abra, não fecha Jeremias. Abra comigo João 17. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz, para que você entenda que Ele não apressa a tua ida daqui da terra. Ele não apressa. Aleluia. Amém. Eu me importo com a África. João 17. Antes de perceber que Jesus não se apressa em querer nos levar daqui. Aleluia. Amém. Vocês estão aí, pessoal? Ok. Já localizaram? Já localizaram? Sim ou não, pessoal? Deixa-me só fazer algo aqui. Versículo 15. O que Jesus diz? Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde de quem? Agora, a versão fácil de ler diz assim: não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Agora, olhe para mim. Vocês estão a ver de forma literal Jesus dizendo o quê? Não estou a orar para ser literal de onde? Do mundo. Jesus estava a fazer uma oração, e na oração que ele estava a fazer, ele dizia: Deus, a minha oração não estou a orar para que o Senhor lhes tirar do mundo, porque possivelmente pode aparecer um dos discípulos vindo reclamar: Senhor, o mundo é cheio de problemas, é muito cheio de confusão. E Jesus disse o seguinte: vou vos levar, vamos lá todos juntos. Não. Jesus disse: Senhor, eu não quero que o Senhor lhes tire do mundo, não é a minha oração, mas lhes guarda. O que significa quando alguém diz isso? Podem ficar, não é verdade? É ou não é verdade? Ele não está com pressa em te levar dessa terra. Aonde entenderam onde eu quero chegar? É vontade do Senhor nós estarmos aqui nessa terra. Isso era a mesma coisa que tinha a ver com os judeus nos dias de Jeremias. Eles não podiam acreditar que era a vontade de Deus eles irem para onde, pessoal? Para a Babilônia, por causa de muitos problemas, por causa de muitas situações que eles viveriam na Babilônia, muita fome, muita escravidão. Eles podiam dizer o seguinte: não é vontade de Deus, nós estamos amaldiçoados. Mas sendo que era o próprio Deus que havia dito: vão, fiquem na Babilônia. Era a vontade do Senhor Deus. Aleluia, meus irmãos. Eu estou falando com alguém nessa manhã, pessoal? Sim ou não? Os problemas, doenças, todas as situações que nós vamos encontrar nesse mundo não tiram o mérito, nem a palavra e a vontade do Senhor em ter nos trago nesse mundo. Deus nem sequer está arrependido por nos trazer nesse mundo. Foi a vontade dele nos vermos aqui nessa terra. É vontade de Deus. Mas há uma realidade. Por causa dessas palavras, no dia de Jeremias, Deus lhes deu uma advertência. Qual foi a advertência? Cuidado com profetas falsos. Cuidado com aqueles profetas que vão dizer que a Babilônia é uma maldição. Cuidado. E a Bíblia diz no livro de Jeremias que haviam profetas que diziam isso. Haviam profetas que profetizavam, diziam o seguinte: Babilônia é maldição, não precisam de fazer nada, vocês vão ir daqui a pouco. Daqui a pouco vocês irão embora. Vamos ler novamente Jeremias, versículo 8 concretamente. A advertência que o Senhor Deus deu. A advertência que Deus deu ao povo. Que ele diz, versículo 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvido aos sonhos que eles vos contam.
porque profetizam mentiras em meu nome. O que significa, meus irmãos? Olhem para mim. Eles estavam aí dizer que ao povo, não façam nada. Daqui a pouco nós iremos embora daqui. Não precisam de fazer nada. Não precisam de se preocupar. Daqui a pouco nós iremos da Babilônia. Sendo que Deus foi Ele quem os levou para a terra. Foi Deus que nos trouxe para aqui na terra. Olha qual é a vontade de Deus na vida dos judeus. Quando os levou para a Babilônia. Qual foi a palavra? Quando Ele os adverte para terem cuidado dos falsos profetas. Olha o que o Senhor Deus diz. Versículo 5. Na Babilônia. Edificai o que, pessoal? Casas e habitai nelas. Plantai o que? E comei do seu? Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Sim ou não, pessoal? Sim. Multiplicai-vos ali. Ali aonde? Ali aonde? Olhe para mim. Deus estava a dizer que não deem ouvidos aos profetas que vos dizem que daqui a pouco vocês vão voltar para Israel. É mentira. Semeiem, plantem. Ultimamente, nos últimos anos, tem surgido muitos homens falando de uma urgência de ir ao céu antes do tempo. Ano passado, comentei isso inclusive com o irmão Carlos, ano passado, 2025, isso só veio a repercutir em janeiro de 2026. É que houve a divulgação dessa informação. Houve um profeta ganês ano passado, desde janeiro de 2025. Ele começou a profetizar que Deus estava enviando dilúvio para a terra. Um profeta de Ghana. Ele começou a construir arcas gigantes, arcas enormes, que podiam entrar a 5.000 pessoas ou 4.000 pessoas em uma arca só. Arcas absurdamente grandes. Ele disse que no dia 25 de dezembro de 2025 havia de haver um dilúvio e a terra toda havia de ter o seu fim. Muita gente aderiu, deixaram trabalhos, estocaram comidas, alimentos e foram deixar na beira e perto dos barcos que aquele profeta estava a construir, que ele havia construído. Quando chegou o dia 20 a 24, muitas pessoas de Ghana e fora de Ghana foram ao local onde tinham as arcas para entrar no dilúvio e então saírem e irem para o céu. Que havia de haver um dilúvio que havia de destruir toda a face da terra, será devastada. Essa informação, eu só vi isso no jornal da CNN só em janeiro. Eu acompanho muito a CNN, não é? Tanto a inglesa como a portuguesa e a brasileira, as três. E esse ano de janeiro eu vi na CNN no jornal, eu costumo ver o jornal, e lá estava profeta ganês preso por enganar pessoas sobre um suposto dilúvio. Chegado o dia 25 de dezembro de 2025, ele apareceu dizendo que Deus havia desistido de trazer o dilúvio e que ele remarcou para uma outra data. Amém? A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o jornal, eu comecei a rir. Eu falei isso com o irmão Carlos, eu comecei a rir. Eu ri por quê? Eu disse assim, Deus entendimento que eu vou dizer. Logo comecei a dizer, estavam para ele ser mim mesmo. Eu não sabia de nada. Eu estou a saber só em janeiro. Você me dizer que andaram a profetizar desde 2025. Era para irem sem mim. É a primeira coisa que eu falei. Vocês pensavam que iam ir me deixar? Eu. Não é possível. Eu estou muito interessado em querer ir também. Mas antes do tempo, é engano. O que aconteceu? Pessoas largaram empregos. Amém? Pessoas largaram empregos. Pessoas abandonaram casas. Fizeram empréstimos absurdos para contribuir na construção das arcas. O engano foi exposto. A vida continua. O que será daquelas pessoas? Ou o que está a ser daquelas pessoas agora? O que está a ser, meus irmãos? Estão a viver bem agora, não é verdade? Outro caso. Houve um profeta, isso em janeiro de 2025. Falou de um jejum de 50 dias sem comer.
Levou toda a igreja, entraram na mata, começaram a jejuar 50 dias. Um por um dos membros começou a morrer. O propósito era Jesus vai aparecer fisicamente na nossa frente. Um por um começou a morrer. Óbito. 30, 40 pessoas estão a morrer. No mesmo lugar. Vieram, souberam que ali estava a ver pessoas mortas. 30 a 40 pessoas mortas. Esse ano, janeiro. Esse ano, 2026. Prenderam ele. Jesus tem que aparecer na nossa vista. 50 dias sem comer e sem beber. Nem chegaram. Morreram. Antes do tempo. Enganos. E eu, quando falo disso, há uma advertência que o apóstolo Paulo deixou para a igreja, para não acharem que Jesus tem inventado isso e agora já não quer ir para o céu. Vocês não têm ideia de como é que eu quero ir para o céu. Mas como eu disse, eu me importo com a África. Amém, meus irmãos? Eu me importo com o meu continente. Escutem o que o apóstolo Paulo disse. Disse assim: irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos: não mudeis facilmente o vosso modo de pensar e nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra, carta atribuídas indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Não se engane, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Eu escrevi isso, pessoal? Não, está na Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a versículo 2. Paulo diz: eles vos enganam falando que o dia do Senhor como se estivesse bem perto. Para quem não sabia, é uma igreja que hoje, adventista do sétimo dia, hoje, ela surge depois que pessoas reuniram-se em um monte e diziam que Jesus Cristo está a voltar. Jesus Cristo está a voltar. Largaram os seus trabalhos todos, foram para ali. Passaram os dias, Jesus não voltou. Ele não voltou. Sabe o que quer dizer? O que o Senhor Deus disse para o povo de Israel? Não se deixem enganar. Não se deixem fazer o quê? Não se deixem enganar. Deus disse no livro de Jeremias: quando completar o tempo, virei e cumprirei a minha palavra. Quem disse isso aí? Não foi Deus? Virei e farei o quê? Quando fizer o quê? Se completar o tempo. Alguém sabe quando o tempo vai se completar? Alguém tem conhecimento? Jesus Cristo disse em Mateus que quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai sabe o dia e a hora. Ninguém mais sabe. Alguém sabe? Alguém sabe o tempo? Alguém sabe quando é o dia que vai morrer? Dentre nós, alguém sabe? Não. Jesus já advertiu aos apóstolos: não vos compete saber dos tempos. Procurar saber qual é o tempo, em que tempo isso vai acontecer. Não é tua preocupação, você não vai conseguir, nem anjos, nem o próprio Jesus sabe. Você vai saber. Eu vou saber. Sabe que vamos saber, pessoal? Sim ou não? Vamos saber? Não. Qual foi a orientação de Jesus? Não vos compete saber do tempo, mas ficai em Jerusalém. Repita comigo: fiquem em Jerusalém. Jerusalém era no céu ou era na terra? Era no céu e na terra. O que Jesus Cristo disse? Não vos compete saber dos... mas ficai aonde? Sejam minhas testemunhas. Fiquem na terra. Sejam minhas testemunhas. Não vos compete saber do tempo e a hora. Ninguém sabe qual é o dia, qual é a hora disso acontecer. O que nós vamos poder fazer é buscar alerta. Por que eu estou a pregar isso, meus irmãos? Há um engano que eu quero falar em 2 linhas nessa manhã. Há um engano. Qual é o engano em primeiro lugar? Não trabalhar, não estudar, alegando esperar Jesus voltar e terminar a vida frustrado. Esse é o primeiro engano. Não estudar, não trabalhar, alegando esperar Jesus Cristo fazer o quê? Terminar a vida como? Frustrado. Desgraçado. Segundo engano. Trabalhar muito, acumular tesouro, não buscar a Deus e a salvação. E no fim, de repente, ser surpreendido com a volta de Jesus enquanto não estás pronto, não estás salvo. 2 enganos temos na nossa frente.
Primeiro, é de você se dedicar tanto com a vida de trabalhar, de acumular tesouros e não buscar a tua salvação. E de repente Jesus aparecer e você não estar pronto. Esse é o primeiro engano. Segundo engano é você não trabalhar alegando esperar Jesus Cristo voltar e terminar a vida como frustrado. Alguém está me entender? Alguém está me entender? O engano de pessoas que não estudam, o engano de pessoas que não estão a se esforçar, não estão a trabalhar. Qual é? É porque eles dizem que estamos à espera de Jesus voltar. E nesse ponto, há algo que eu quero levantar para vocês como uma questão. Por que ser cristão pressupõe destruir uma nação e um continente? Por que ser cristão pressupõe deixar tua vida, tua família, teu continente se destruir? Por que pressupõe isso? Por que pressupõe isso? Quando eu me torno cristão, eu vou olhar o meu país todo despedaçando-se. Porque eu não posso me envolver em nada, não posso viver essa vida, não posso trabalhar, não posso estudar. Eu não posso ter uma família. Meu país, meu continente está despedaçando-se. Vocês sabiam? A maior parte das coisas que acontecem no nosso continente África, a África é muito sofrido. Uma das coisas que mata muito é quando nós temos muita gente que entende mal a religião deles. Entende mal. Alguns matam porque, afinal, o seu irmão, em nome de uma religião. Ofendem uma pessoa porque é por causa de uma religião. Simplesmente por uma má percepção do que é a religião quando manifestou-se na terra. Eles não entendem. Eles simplesmente não entendem. Deus disse para o povo de Israel: edifiquem casas. Sim ou não, pessoal? Sim. Trabalhem. Sim ou não? Sim. Casem. Sim ou não? Quando completar o tempo, virei e cumprirei a minha o quê? Boa palavra. Boa palavra. Alguém está me entender? Gente, alguém está me entender? Dia dos heróis hoje. Eu já vos disse que eu me importo muito com esse continente. E uma das coisas que eu sinto, quando Deus levou Israel e disse que vou vos tirar da Babilônia, lhes prometeu lhes levar para o céu ou para uma Canaã física? Foi para uma Canaã física ou foi uma Canaã espiritual? Foi física ou foi espiritual, pessoal? Física ou espiritual? Foram tornar Israel um lugar tão grande, tão bem aconchegante. Malta, Davi, reinaram muito de paz, cultuando a Deus, sendo homens salvos, mas eles não deixavam uma coisa lhes entrar na mente deles, um engano de não fazerem, não semearem. Deus colocou o homem na terra para fazer o quê? Cultivar a terra, sim ou não, pessoal? E o homem vai ficar não cultivando a terra, dizendo: Senhor, eu estou esperando ir para o céu. O que vai acontecer com esse homem? Vai acontecer com esse homem? Vai morrer. Este lugar aqui não é uma maldição. Alguém está a me entender? Alguém está a me entender? Esse lugar não é uma o quê? Esse lugar aqui não é maldição. Nos trouxeram para aqui. Eu aguardo Jesus que te voltar. E você que me conhece sabe perfeitamente que eu estou a querer algo de ti quando eu te prego essa mensagem. Eu quero algo de ti. Eu vivi numa época, Carlos, não sei se vai recordar dessa época. De lá mesmo. Houve um tempo em que todo mundo estava a deixar tudo, lembra? Todos estavam a deixar tudo. Essa época houve. Todos estavam a deixar tudo mesmo. Escola, trabalho, tudo. Deixaram tudo. Algo aconteceu, que não vou dizer o que é. Meus irmãos, encontramos pessoas adultas voltando ao mundo fazendo trabalhos de mundanos, só porque ignoraram um princípio. Essa terra aqui foi colocada por Deus, e você tem que viver aqui enquanto no tempo que Ele te determinar. Você não escolhe. Por isso, quando você se suicida, você se mata, você vai para o inferno logo. Porque a vida, quem te deu foi Deus. Não é você que tem que tirar essa vida. Se você se mata, se suicida, imediatamente, inferno. Logo.
Não há escapatória. Por quê? Te trouxeram para esse mundo. E o que você está fazendo, o que é? Você não quer ficar no lugar em que Deus o trouxe. Logo, não merece ir nem sequer para aquele lugar em que Ele está à nossa espera. Não merece. África hoje, eu tenho a certeza que não se preocupa com que esses homens que eu citei há pouco tempo, lá no início, elas querem alguma coisa de nós. E eu digo, a igreja do nosso Senhor Jesus, ela está para reconstruir aquilo que os homens perversos estão a destruir. Quantas bocas de fumo, quantas drogas. Quando salvamos aquela alma, tornamos ele um evangelista, estamos a construir a nossa cidade. Estamos a construir o lugar em que Deus nos colocou. E enquanto estivermos aqui vivos, é ali onde nós vamos viver, até que Ele nos chamar. Mas enquanto Ele não nos chama, permaneceremos ali naquele lugar. Aleluia, meus irmãos. Mas eu falei de 2 enganos. Vocês lembram dos 2 enganos? Sim ou não, pessoal? Não estudar, depois terminar a vida frustrado. Estudar bastante, trabalhar, ter dinheiro, ser rico e não buscar a salvação. E também perder a sua alma. E você me pergunta, como equilibrar isso, pastor? Como que eu posso equilibrar isso? Como é que eu posso, enquanto vivo, eu continuo a edificar o meu continente? Mas se Jesus voltar, eu logo estar preparado. Como é que eu posso fazer isso? Como equilibrar isso? Jesus nos ensinou na Bíblia como nós equilibrarmos isso. Aleluia, meus irmãos. A primeira maneira que Ele nos ensinou de equilibrar isso, abram comigo o livro de Mateus 24. Leiam comigo uma maneira que Ele nos ensinou de nós equilibrarmos a nossa vida e não se perdermos. Alguém está a entender alguma coisa, pessoal? Alguém está a entender alguma coisa? Diga amém. Amém. Está claro, muito bem o que eu estou a falar? Tem sentido, sim ou não? Está claro, rapaz? Tenham filhos. Tenham o quê? Filhos. Diga amém. Diga amém. Eu sei que alguém está a tirar a vontade de você viver. Eu sei. Eu sei que alguém está a tirar a vontade de viver, meu irmão, minha irmã. Você não tem prazer em viver. Eu quero te devolver essa vontade. Diga amém. Amém. Não se esconda na religião com a tua fala. Vocês sabiam que a religião ela é o maior antro de esconder psicopatas? Sabiam disso? Cheio de pervertidos estão dentro, porque eles estão a querer abandonar esse mundo de qualquer maneira. Não é o tempo. Diga, não é o tempo. Não é o tempo. Diga, não é o tempo. Não é o tempo. Já abriram? Mateus 24, versículo 45. Maneira de equilibrarmos isso é esta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou? Diga, encarregou. O Senhor fez o quê? Encarregou. Exato. Encarregou servos para lhes dar alimento no tempo certo. Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, o encontrar agindo assim. Olhe para mim, repita assim. Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, o encontrar agindo assim. Amém? Primeira maneira de você equilibrar isso. Esteja na vontade de Yahvé. Aonde Deus te colocou quando você nasceu aqui na terra, Deus nos coloca sempre em algum lugar. Nos encarrega de algo. Ele nos encarrega do quê? De algo. Quando o seu Senhor vier o encontrar agindo assim, a questão é, Deus quando voltar tem que nos encontrar fazendo o que, pessoal? Agindo. Repita, agindo. Servindo. Amém, meus irmãos? A maneira de eu equilibrar e eu não me perder, Ele quando me trouxe aqui na terra me colocou para eu fazer algo. Ele me colocou enquanto eu estou para fazer uma coisa. E essa é a minha maneira de eu não me perder. Ponto número 1, em primeiro lugar, eu tenho que permanecer na vontade de Yahvé. Esteja onde Deus te colocou. Amém, meus irmãos? Esteja onde Deus fez o quê? A Bíblia diz que bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor voltar, o ache agindo assim, servindo.
Aleluia, meus irmãos. Permaneça onde Deus te colocou. Permaneça onde Deus te colocou. E às vezes eu já vos disse, não é todos vocês vão ser pastores, mas podem todos ser evangelistas. Todos podem ser o quê? Podem ser evangelistas, mas possivelmente, quem sabe Deus coloque para você ser um médico. Quem sabe Deus coloque para você ser uma missionária, um missionário. Coloque para você ser um professor. Coloque para você ser um pastor também. Amém, meus irmãos? Amém. Apenas permaneça aonde o quê? Deus te colocou. Olhe para mim. No lugar em que Deus te colocou, esse é o alerta. Nunca se perderás. Esse é o grande sinal de que é onde Deus me colocou. Porque normal você está no lugar em que Deus não te colocou. Todo lugar em que eu estou aqui tem capacidade de me perder. Então tem alguma coisa errada. Aonde eu estou, onde Deus me colocou, eu não posso me perder. Nunca posso me perder. Pergunto a vocês: tinha como José, filho de Jacó, se corromper como governador do Egito? Tinha como? Talvez os de mente fraca vão dizer assim, cada fraqueza humana. Irmãos, vamos lá esquecer isso aí para algum momento. Tinha como ele se corromper? Não, não tinha como. Ele se corrompeu? Não se corrompeu. A Bíblia fala que Daniel, ele foi colocado como ministro. Mas atenção, meus irmãos. Ministro aonde? Na Babilônia. Para quem não sabe, Daniel e Jeremias quase partilhavam no mesmo tempo. Amém? Quase partilhavam no mesmo tempo. Estavam no mesmo tempo, mas estavam separados. Nem se conheciam possivelmente, não sei. Mas aonde ele estava, nada mudou a rotina de oração de 3 vezes ao dia de Daniel. Alguma coisa tirou? Alguma coisa tirou? A rotina de 3 vezes de oração por dia? Não, nada tirou. Às vezes eu tenho medo, pessoal, de falar sobre trabalho, falar sobre África, construirmos nosso continente. Porque às vezes quando eu falo de escola, trabalho, para algumas pessoas, parece que é decreto para nunca mais virem para a igreja. Porque isso aí reduz tudo. Reduz a oração, reduz Bíblia, reduz tudo. Pessoal, para de vir para a igreja. Basta começar a trabalhar. Para de vir onde? Reduz tudo. Você até parece estar a orar a Deus. Essa pessoa temos que lhe manter só na igreja, nunca estudar. Porque se ela começar a estudar, a trabalhar, não há de vir mais à igreja. Nem a ter tempo de orar em casa dela. Toda hora estou cansado, não consigo mais orar. Não consigo mais ler a Bíblia. Irmão, você quer viver como nessa terra? Como é que você pretende viver nessa terra? Parece que falar disso é um decreto para jovens não mais serem salvos. E hoje em dia é triste poder ouvir que há demônios que dizem: nós nos ocupamos com o trabalho, não vem mais para a igreja, não ora mais em casa, não lê mais a Bíblia, não tem mais tempo para Deus, só porque começou a ir para a escola, só porque começou a trabalhar, a ter uma família, a ter filhos. Eu tenho muitas ocupações agora, pastor, você não entende, pastor, você não me entende, eu tenho muitos filhos, eu tenho que cuidar de minha criança em casa, cuidar de meu marido, não tenho tempo para vir para a igreja. É isso que nós temos que dar como resposta. Nosso continente, meus irmãos, precisa de nós. Eu disse, eu me importo com o meu continente. Esse continente precisa de cada jovem salvo, porque é um jovem salvo que vai conseguir mais ajudar esse continente. Amém? É um jovem salvo, são pessoas salvas. Eu não estou a falar sobre entrar na política. Eu nunca vou vos dizer isso aí na minha vida. Adverti alguém que estava para abandonar o ministério aqui na semana antepassada. A pessoa estava para abandonar o ministério onde a pessoa estava. Quer entrar na política. Eu disse, ei, irmão, você quer entrar nessas coisas de política? Te dizer uma coisa, você não há de ser, não há de servir, não há de exercer o cargo pastoral como tal. Você não vai exercer. Não vai exercer. Você não vai conseguir. Impossível. O pastor Martin Luther King Jr. era pastor de título, mas de forma de ofício não era mais pastor. Não curou ninguém, não exorcizou ninguém, não expulsou nenhum demônio. Martin Luther King Jr. expulsou algum demônio? Vocês não sabem, né? Eu sei, porque eu leio. Amém? Ele não expulsou nenhum demônio. Ele não libertou ninguém. Não vamos misturar as coisas, eu adverti a eles, você vai ficar como pastor, fica como pastor, é o teu cargo, é o teu ofício, fica no ministério, dedica-se no ministério, não misture as coisas, mas só permaneça onde Deus te colocou. E eu até disse, se vais, vai, mas não mexa coisas de pastor, não mexa, não vais conseguir. Disse para ele, você vai aceitar isso, quer ser um ativista? Vai, mas você vai fechar a igreja.
estava a reduzir o número de membros da igreja da pessoa. Estava a ter problemas espirituais individuais. Impossível. Permaneça naquela uma única coisa que Deus colocou nela. Amém, meus irmãos? Amém. Há uma história que eu gosto muito, que eu até dei para a nossa irmã Lisete, para que ela fosse assistir, uma história muito brilhante. A história de Joseph de Muscat, que foi um médico. Ele exerceu o seu trabalho de ser médico, mas de uma forma tão estrondosa que vocês não têm ideia. Eu até explicava para ela, da forma que ela fala, por vezes, algumas coisas. Não, eu disse, vai lá, eu quero que você veja isso. Ao seu tempo, Deus veio e lhe encontrou onde ele lhe colocou. Morreu enquanto era um médico, foi salvo. Amém? Não era pastor ele. Não era. Ali onde estava, mas era um homem tão santo, tão de Deus, dedicado. Um médico referência. Foi salvo. Está no céu. Deus o encontrou onde lhe colocou. Por outra, temos que ser como Neemias e CGC. E o povo de Israel em seus dias. Diz a Bíblia que com uma mão construíam e com a outra mão seguravam o quê? A espada. Amém, meus irmãos? Com uma mão faziam o quê? Construíam o quê? A cidade de Jerusalém. Construíam o quê? Com uma mão construíam, com a outra mão faziam o quê? A espada. E o que isso significa? Com uma mão nós trabalhamos, mas com a outra mão estamos atentos. Jesus tocou o sino, estou a ir logo. Não demoro. Amém? Estou salvo. Vou trabalhar. Sim, sou pai, sou marido. Vou construir meu continente. Mas com uma mão, com a outra mão, estou segurando minha Bíblia, minha espiritualidade. Eu estou segurando minha vida com Deus. Enquanto eu seguro com uma mão, eu edifico. Qualquer momento tocou o Senhor, Jesus Cristo chamou, houve o arrebatamento, chamou, eu estou pronto. Porque de um lado não deixei. Aleluia, meus irmãos. Jesus, enquanto não volta, eu quero continuar construindo minha África. Amém, meus irmãos? E se ele voltar, deixo a construção e vou com ele. Imediatamente. Amém, meus irmãos? Enquanto ele não volta, o que eu faço? Eu construo minha vida. Construo meu continente, minha África. E se ele volta, deixo imediatamente a construção. Vou embora. Por quê? Com uma mão eu segurei, eu estou a construir, mas com outra mão estou a fazer o quê? Segurar a espada. Significa vigilância. Vigiar. Eu tenho que viver em vigilância. Eu não quero estar totalmente ocupado em construir Jerusalém. Depois que quando Jesus voltar, eu não me aperceber. Ser difícil eu descer do muro da construção. Não quero. Eu não quero ficar construindo minha África. E quando Jesus, a última trombeta soar, eu não quero encontrar dificuldade em descer, em parar. Pois a Bíblia diz que aqueles que são ricos, aqueles que têm muitos tesouros nessa terra, é difícil de serem salvos. Não, eu não quero isso. Eu quero construir. Mas eu não quero, para ser difícil, eu deixar tudo que eu estou a fazer para seguir a ele se ele for a voltar. Eu não quero. Mas enquanto ele não volta, o que eu faço, pessoal? O que eu faço? Eu quero construir. Mas também não quero o aguardar sentado sem construir nada. Entenderam o que eu vos disse? De um lado, eu quero continuar construindo. Mas eu não quero ter dificuldade. Mas do outro lado, eu também não quero viver desocupado. Nosso continente precisa de nós. Amém? O nosso continente precisa de nós. Nós precisamos de servir a Deus e ao próximo. Precisamos de servir. A Bíblia diz que bem-aventurado o servo quando o Senhor voltar o acha agindo. Quer dizer que o Senhor lhe deu alguma coisa. Deus lhe deu algo. Jovem, Deus não te deu nada para você ficar hoje a se ocupar nela. Eu falei aqui uma vez, lembra, sobre os sonhos de Deus? Sim ou não, pessoal? Eu disse que os nossos sonhos são sonhos de quem? Ele que colocou em nós.
Ele que colocou em nós aquele sonho. José sempre sonhava que as estrelas estavam ao redor da lua. Ele sonhava que os feixes de trigo curvavam-se a um feixe que estava no meio, que era a representação dele. Era aqui na terra. Era um sonho de Deus. Repito, por que ser cristão pressupõe deixar o país se estragar? Deixar o continente se estragar? Hoje em dia, se eu puder falar de Julius Kambarage Nyerere, as pessoas vão dizer, pastor, isso aí não é espiritual. Esse é o problema, que alguns deles odeiam a igreja, porque alguns interpretam mal as coisas, como é que elas são. Odeiam. Esses homens que eu falei, alguns deles eram homens de Deus, alguns deles. Mas só que você acredita que ser homem de Deus é pegar uma Bíblia e pregar, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Sim, é o que você pensa. Será que eles não amam? Se não fossem esses homens, você estaria livre hoje? Não, eu estaria livre no meu coração. Se não fossem esses homens, eles se importam. E é uma coisa muito estranha que eu quero deixar cair nessa manhã. Não olhe para aqueles que Deus nos deu nessa África e a visão que Ele nos deu, que Ele nos transmite, como se eles fossem as pessoas que mais não entendem das coisas. Mas uma pessoa que aparece de um outro lugar entende melhor mais do que eles. Não permita isso acontecer. Não permita. Sabe o que eu odeio? Me desculpem. Os masiones. Não eles, propriamente pessoas. Aquele espírito. Sabe o que eu odeio? Já olharam o Mazione como é que ele anda sujo? Me desculpe. Amém? Não, vocês me desculpam. Pô, não dá, pá. Você vê, é mãe de 5 filhos com pais diferentes, ainda mais está aí. Vai voltar 23 horas, não estuda, não quer nada da vida dele. Eu digo, isso aí é para permanecer no meu país, no meu continente. Só porque somos escuros, sai fora. É por isso que eu odeio essas coisas, porque não dão nada de brilho, não transmitem luz para nada. Pés todos ensunzados toda hora, xangana podre que sai da boca. Podre, difícil. E você entende? Isso, vamos para onde nós assim? Dessa maneira. Eu não quero essa sujidade aqui no meu continente. É isso que nos empobrece, inclusive nos afasta. Ok, leiam comigo. Parece que eu estou a inventar. Versículo 7. Jeremias 29, versículo 7. O que diz? Em voz alta. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade. Sim ou não, pessoal? Para onde vos levei. Sim ou não? E orai ao Senhor em favor do quê? Porque a prosperidade dela será a vossa... Forte. A prosperidade dela será a vossa... Sou eu que escrevi isso? Sou eu que escrevi? Sou eu que escrevi? Não. Eu quero ser salvo, gente. Mas enquanto eu não estou salvo, não vou ao céu, neste que é. Meu continente precisa de mim. Meus irmãos, esse continente está precisando de nós. Cristianismo não é deixar tudo parado, estragado. E parece que é uma coisa muito... que eu odeio pensar. A maior parte desses lugares, às vezes, são os mais desgraçados, com altas taxas de coisas que não têm cabeça, pessoal. Tudo porque crentes cristãos não têm dedicação. Teu trabalho não pode te engolir. Teu trabalho, tua escola, não pode te engolir. Amém, meus irmãos? Não pode te engolir teu trabalho. Não pode. Você precisa de trabalhar? Sim, precisa trabalhar. Precisa ter filhos? Sim, precisa ter filhos. Precisa de casar? Sim, preciso. Mas isso não pode te engolir. Você nem conseguir nem orar. Não conseguir nem frequentar a igreja. Não conseguir nem sequer dedicar teu tempo. Há pessoas que basta sentar em casa para ler Bíblia. Sentou, dormiu. Não fica 5 minutos a olhar para a Bíblia. É tanto cansaço. É tanto cansaço que não tem tempo para ler. Mesmo que a pessoa diga que eu vou ler Bíblia agora, 5 minutos, está a dormir. 5 minutos. Orações, 2 minutos, já está a dormir na oração. Mas quando levanta, tem muita força de ir trabalhar. Eu disse que tem 2 enganos no mundo. Sim ou não, pessoal? O primeiro é trabalhar muito nos teus horários e não se preparar. Jesus voltar, você está perdido. Esse é o primeiro engano. O segundo engano, não fazer nada. Terminar frustrado. Você quer cair em alguns deles? Quer cair em algum deles? Você quer cair em algum deles? Não, eu não quero também.
Vocês imaginam que Deus um dia olhou para a obra que Neemias está para fazer como uma obra espiritual? Edificar uma cidade. Hoje, se isso fosse, se dissesse que hoje é uma obra espiritual edificar a África, todo mundo consideraria uma obra espiritual edificar a África? Sinceramente. Todo mundo consideraria uma obra espiritual? Por que não considerariam? Porque isso trata-se de África. Trata-se de quê? Sim. Ou não é verdade? Não também. Se a obra espiritual nos nossos dias fosse edificar a África e Deus desse tanto gás para edificar-se a África, seria uma obra espiritual hoje essa? Muitos cristãos estão aqui nesse lugar, podem estar talvez agora que eu estou a falar, dizer, o pastor hoje está a falhar do foco, porque você tem isso na tua mente, você não se preocupa com essa terra aqui. Você não se preocupa. Repito, quanto mais, às vezes parece que quanto mais o homem está com isto aqui, mais o seu redor desmorona. Já notaram isso? Nunca, né? Ok. Nunca notou isso, Carlos? Quanto mais a pessoa pega, ora mais, está desmoronando o país. Mas se a pessoa entrar a orar, o país para. É difícil. Vocês amam o vosso continente? Amam vossa Éfeso? Esta aqui? Amam? Vocês amam esse continente? Sejam salvos e salvem. Sejam salvos e salvem. Ajudem. Todo lugar em que o nome de Jesus chegar, salve almas, mas também edifique destroços. Cure doentes. Liberte. Estamos aqui a orar, Deus liberta eles de marido espiritual para você casar. Isso aí é para o céu, o casamento? É para onde? Para a terra. Estamos a orar, Deus trabalha. Não é para o céu, isso é para aqui na terra. Vocês já amam esse continente? Quero voltar a citar o nome deles. Kenneth Kaunda, Julius Kambarag Nyerere. É muito na boca, mas lembro. Samora Moisés Machel. Kwame Nkrumah. Steve Biko. Jesus vos ajude. Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sim ou não? Quem era César? Quem era César? Um suposto herói romano, não dos judeus, romano. Eu quero terminar. Esses homens que eu falei deles, um deles escreveu um livro que me quebra bastante. Quando ele fala desse nosso continente. Buscai a paz e a prosperidade da terra em que eu vos levei. A paz dela, a prosperidade dela será a vossa. Estamos a sofrer hoje por causa que estão lá em cima. Lá. Orem por África. Temos heróis que devem ser bem recordados. Estudando, trabalhando, sendo salvo. Amém. Amém.